aqui, mas são 3 da tarde, 13 minutos, a gente segue com o Tudo a Ver, e olha, a gente vai bater um papo bem legal agora sobre segurança, sobre cuidados que a gente precisa ter, algumas coisas que a gente precisa fazer para não se colocar em risco, e eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o Sargento Juliano Severo de Freitas, da Polícia Militar, que sempre tem dicas importantíssimas. Sargento, muito obrigada por vir conversar conosco, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde ao nosso ouvinte de casa, né? Poder compartilhar essas dicas, são 10 dicas, a bem da verdade, elas são autoexplicativas, né? Mas a gente vai dar uma pincelada em cada uma delas para deixar o ouvinte em casa mais atento. Pois é, são dicas práticas, como o senhor falou, eu encontrei essas dicas ali no teu Instagram, né, Sargento? E são coisas que as pessoas precisam se atentar, ficar um pouquinho mais alerta, compartilhar, a gente compartilha tanta coisa ruim, né? Compartilha coisa boa também, para que essa informação, essa comunicação chegue a mais pessoas, né? O Coral, nessa época de fim de ano, essas dicas são bem propícias, né? E elas fazem parte de um programa institucional que a Polícia Militar mantém, né? Que é o Viagem Segura. Todos os anos é editado um novo programa, né, que visa orientar o cidadão de casa, né, para que nesse período de férias ele possa ser mais preventivo com relação a algumas ocorrências, né. Pois é, e aí essas dicas as pessoas podem colocar em prática, não precisa ser ninguém da área de segurança para colocar isso em prática, né? O Carol, isso aí nada mais é que a própria ouvinte em casa se fazendo valer do papel de cidadão, né? Ser atuante na sua segurança também, porque muitas vezes vem aquela máxima, segurança é coisa de polícia. Não, a gente já ultrapassou essa fase, a gente já virou essa página. Hoje nós temos um cidadão que exige ser atuante, né? Exige que ele tenha também protagonista da história de vida dele, né? Então ele é o principal interessado na segurança dele e da família. Com certeza. Podemos ir às dicas, Sargento? Então, Carol, são 10 dicas bem práticas, né? Algumas podem parecer óbvias, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser verdade. Dito, tem que ser repetido, tem que bater na mesma tecla, porque por vezes a gente acaba se esquecendo. Então vamos lá, a primeira delas, não deixar luzes acesas, né, na casa, porque por vezes a pessoa acha que ao deixar as luzes acesas vai estar dando a impressão de segurança, mas é o contrário, né? Porque durante o dia essas luzes vão permanecer acesas, entende? Então vai passar a mensagem pro ladrão de que não tem ninguém em casa. Se a luz nunca apaga... E esse é um erro muito comum, né? Muita gente faz isso ainda hoje. Né? Eu acho que vem assim... Vem de um pensamento antigo, né? Deixa as luzes acesas, tal. Então, qual é a dica aqui? A dica aqui é a seguinte. Não é um custo tão caro, tá? Mas se utilizar de temporizador. São aquelas lâmpadas com timer, né? Então, isso aí é algo bem... cabe no bolso, tá? Não é algo caro, tá? Bota um temporizador lá, bota uma lâmpada com timer que ela vai fazer o quê? Ela vai acender no período da noite, né? E ao amanhecer, ela... desliga, então vai dar a impressão de que talvez tenha alguém em casa, quem está de fora não tem essa percepção. A próxima dica seria também bem lógica, né? Mas precisa ser dita. Situações assim como assinaturas, correspondências, hoje eu vejo muito a questão da compra por meio virtual, né? Então por vezes se compra bastante nas plataformas virtuais e essa encomenda vai chegar em casa e essa encomenda vai, por vezes, pode se acumular na casa, pode se acumular ali na caixa de correspondência, né? Então esse acúmulo, panfletinho de mercado, aquele acúmulo de jornal, acúmulo de revista, aquilo ali vai dar a impressão de que, pô, realmente não tem ninguém. A gente, nesse momento, a gente tem que pensar como se fosse o ladrão. Então o ladrão ele pensa assim, pô, se está acumulando é porque não tem ninguém em casa, né? A dica aqui para não acumular essas correspondências seria optar pelo débito em conta, né? É um serviço que o banco tem oferecido, ainda mais nesse período, se intensificou essas operações via banco, né? Débito em conta, bem tranquilo, né? Hoje nós temos até o Pix, né? Também que veio facilitar bastante esse processo. Então, se evita de estar acumulando ali contas, débitos ali na frente de casa, para não dar essa impressão de abandono, tá? Outra dica,
essa mais com relação à segurança patrimonial também, né? Em riscos de incêndio, enfim. Tire aparelhos eletrônicos das tomadas, pois eles podem ocasionar curto-circuito, né? Em caso de quedas de energia, provocando incêndio, provocando ali algum sinistro, né? Então, tirar da tomada, né? Até mesmo aquele aparelho que por muitas vezes tu deixa ali na tomada conectado, ele pode ocasionar um incêndio, né? Isso os próprios bombeiros nos atestam, né, de que a maioria dos incêndios são ocasionados por esse tipo de aparelho, que aparentemente são inofensivos, né? Verdade. Estão ali na tomada, conectado, tal, mas estão ali gerando energia. Vamos lá, mais um então. Feche registro de água, de gás, evitando assim possíveis gastos com vazamento e riscos, né, de gasto desnecessário, de incêndio também, né? Feche todas as portas, além das externas, as internas, pois dificultam a ação de ladrões em arrombamentos. Por quê? Além das externas, as internas também. As externas, porque se uma vez ele conseguir ter acesso na casa, ele já vai ter uma segunda barreira de proteção, que é a interna. E ali vai dificultar. Então o que acontece? O ladrão ele sempre procura o caminho mais fácil. Então se a gente conseguir criar barreiras, a primeira barreira é um portão. Por incrível que pareça, a primeira barreira é um portão bem iluminado, né? Um portão onde cria dificuldade. Ofendículos. Ofendículos são os famosos pontas pontiagudas em cima dos muros, né? Causando aquela impressão de muralha, né? Isso aí é viável, tá? É uma primeira barreira de proteção. Uma porta bem trancada, bem fechada, com sistema de tranca, né? Aqui também fica a dica de, por vezes, né, a pessoa acaba se utilizando de cadeado. Não coloque cadeados pelo lado de fora, porque dá a impressão de que não tem ninguém em casa, pela lógica, né? Pô, se a pessoa cadeou pelo lado de fora, é porque não tem ninguém em casa. Então, se tiver que botar algum tipo de dispositivo de segurança, coloque por dentro, né? Então, essa porta interna também, porque por vezes a pessoa pensa assim, mas as portas internas, sim, para evitar ele de entrar num quarto, para evitar de entrar num cômodo onde ele possa ter acesso, né? Então também fica essa Até dica. Porque geralmente não vai ali se insistir muito tempo, né? Conseguiu entrar na casa. Vamos pensar aí, o ladrão já perdeu um tempo. Chegou ali, entrou, todos os quartos estão fechados. Ele vai porta por porta, tá tudo fechado. E aí, às vezes também vai passar um vizinho, vai passar alguém na rua, dificulta mesmo essa ação, como o senhor está falando, né? Aí entra também nessa temática a questão da rede de vizinhos, que é um programa também institucional da Polícia Militar, onde vizinhos trabalham em parcerias junto com a polícia, né? Porque há de se entender de que numa rua nem todos vão viajar final de semana, às vezes há um rodízio de vizinhos, um vai viajar, o outro não vai, enfim, aqueles que ficam cuidam daqueles que vão viajar, né? Então há essa possibilidade também, né? Porque o ladrão ele vai fazer barulho, inevitavelmente. Ele vai fazer barulho, alguma movimentação, até mesmo antes do crime, tá, Carol? Porque estudos dizem que um criminoso, antes de praticar um crime, ele passa 1, 2, 3 vezes até na frente do alvo dele. Ele não vai praticar o crime de primeira. Ele vai passar 1, 2, 3 vezes até se certificar de que o local está em condições de ele praticar o crime sem ser pego, tá? Outra dica bem legal aqui, na saída da família para a viagem, na saída da família para o feriadão, colocar o carro, as malas do carro, não levantar muita suspeita com relação a transeuntes, pessoas que estão passando, no sentido de dizer, não, estamos viajando. Não, procure ser bem discreto. Coloca o carro dentro da garagem, coloca as malas de forma bem discreta, não cria aquele alvoroço de viagem, aquele clima de viagem guarda só para a família. Não deixa... ficar contando para os vizinhos onde vai, assim, alto na rua, né? Não, os vizinhos assim, os vizinhos tu pode elencar vizinhos de confiança. Sim. Entende? Não alarmar para todo mundo, mas tipo assim, um vizinho que tu tenha de confiança, orientando ele, eu vou estar fora esse final de semana, fique mais atento à minha residência, fique com um olhar mais atento à minha casa, tal. Até aí é cabível, mas não sair alarmando para todo mundo, né? Vamos dizer, fulano, vou passar férias lá não sei aonde, né?
Então já tem bastante dicas aqui, ó. O temporizador, a questão ali da iluminação, gostei bastante. De não deixar as correspondências acumuladas também, de tirar aparelhos da tomada para evitar um possível incêndio. Fechar as portas internas, achei uma dica super importante e pouca gente faz isso. Então, não contar também ali, né? Não fazer alarme na hora de colocar as malas nos carros. Tem mais dicas, sargento? Temos mais algumas aqui para encerrar, então. Vamos lá. Instale equipamentos de segurança do tipo alarmes, sensores de presença, timers, câmeras, cercas elétricas, ou seja, dificulte ao máximo a ação do ladrão. E esse tipo de equipamento pode parecer, vou ter que ter um custo. Não, mas qual é o custo da tua segurança? Qual é o valor que tu dá para a tua segurança? É óbvio que cada equipamento desse aqui tem um custo. Hoje bem menos, né? Estão mais acessíveis, né, Carol? Estão mais acessíveis, né? Hoje nós temos condições aqui de monitoramento que tu consegue acompanhar através de um aplicativo pelo teu celular. Tu tá na praia, tu tá vendo o que está acontecendo na tua casa. É possível acontecer isso em tempo real. É verdade. Hoje em dia nós já temos essa condição, essa possibilidade. E por um custo pequeno, se tu for analisar, né? E a pergunta fica, né? Qual é o valor da tua segurança, né? Vamos lá. Desligue campainha, telefone fixo, porteiro eletrônico, interfone, enfim. Evite que percebam que não há ninguém em casa. Ou seja, aquela situação que eu passei. O ladrão, ele vai passar 1, 2, 3 vezes, ele vai tentar. Chega ao ponto de ele até mesmo, por vezes, né, jogar uma pedra na janela. Jogar uma pedra na janela para ver se alguém vai se mexer lá dentro, entende? Tocar uma campainha para ver se alguém vai vir atender, tocar um telefone para ver se vai atender. Enfim, são situações assim que ele vai testar para ver se realmente tem alguém em casa, tá? Então a dica aqui é tira tudo, desconecta tudo, fica offline total. Legal. Desligado total. O sargento Juliano Severo vai continuar aqui com a gente. Eu só vou fazer um intervalinho agora e já liberar para você também participar com a gente. Se você tem algum relato, alguma